Fala meu aluno e minha aluna aqui do canal Exatas, beleza? Eu quero explicar para você sobre uma nova missão da NASA chamada IXPE. O que é o IXPE? Ele é um observatório espacial que foi construído pela NASA para descobrir os segredos de alguns dos objetos mais extremos do universo. Por exemplo, os restos de explosões de supernova, fluxo de partículas que são cuspidas por buracos negros, etc. E o IXPE é a primeira missão da NASA para estudar a polarização dos raios-x, desses tipos aí de objetos celestes que eu falei para você. E medir a polarização dos raios-x faz com que você consiga rastrear a história de onde essa luz veio, a geometria do objeto, o funcionamento interno desse objeto, desse buraco negro, dessa supernova, etc. Você percebeu que eu falei para você sobre raio-x, né? E eu sou professor de física e eu vou te mostrar mais a fundo esses conceitos aqui nessa pequena aula. Raio-x e polarização da luz. Ou seja, esse vídeo aqui, como sempre, não é apenas um vídeo de divulgação científica igual fazem por aí. Aqui eu vou te ensinar física também. Então, não esquece de curtir esse vídeo, por favor, para me ajudar aqui o professor Denis a divulgar esse conhecimento para mais alunos. E não esquece que aqui na descrição do vídeo você tem dois links. Um desses links leva você para o meu curso de matemática, para quem detesta matemática. E o outro link leva você para o meu curso de física, para quem detesta física. Dá uma acessada ali, tem aulas abertas, vem fazer parte do meu time de alunos, beleza? Beleza, Denis, mas como que é esse telescópio aí, o tal IXPE? Bom, o IXPE ele carrega 3 telescópios idênticos. Tá vendo lá no topo onde o engenheiro aí, o cientista está apontando a luz dele? Então, aquele ali são os pequenos 3 telescópios que ele leva junto. Aí você está vendo todo o telescópio aberto, com todos os painéis dele, todas as pernas, os braços e etc. E ele leva esses 3 conjuntos aí e cada telescópio inclui um conjunto de espelhos cilíndricos, igual você está vendo aí na imagem, e um detector. Esses espelhos, eles coletam os raios-x que vêm desses objetos que eu falei lá, buracos negros e supernovas, etc. E eles focalizam nos detectores. Então, vem a imagem, vem a fonte de luz, né, de raio-x lá do objeto distante, ele recebe nesses objetos cilíndricos aí e foca nos detectores. E esses detectores formam essas imagens de raio-x que chegam e você consegue medir a polarização deles, beleza? Aqui você está vendo a ideia dos painéis que esse IXPE vai levar para conseguir detectar também, carregar, etc. E o que acontece? Os raios-x eles são uma forma de luz de alta energia. Eles são parte daquela coisa que a gente vive falando sobre espectro eletromagnético. E onde que eles se originam? Eles se originam de lugares onde a matéria do universo está sob condições extremas. Tipo colisões violentas, explosões, temperaturas acima de 10 milhões de graus, rotações rápidas ou fortes campos magnéticos. Então os raios-x eles carregam informações detalhadas desses eventos que produzem os raios-x. Mas existe um problema. A atmosfera da Terra ela impede que os raios-x, os raios cósmicos, eles atinjam o solo. Então o que a gente faz? A gente manda esses telescópios para o espaço. É justamente por isso que o IXPE é mandado para o espaço, porque lá você não tem interferência da atmosfera da Terra e você consegue receber esses raios-x dos buracos negros e das supernovas de uma maneira mais limpa. O que eu tenho que falar para você aqui? Sobre a ideia do espectro eletromagnético. Por quê? Veja aqui, a gente sempre fala sobre isso. Aqui eu tirei essa imagem da Enciclopédia Britânica, desculpa. Vamos começar aqui do lado esquerdo da tela. Veja ali que você tem as ondas de rádio, daí você vai para micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Basicamente esse é todo o espectro eletromagnético. Isso tudo aqui é o que nós chamamos de onda eletromagnética. Ó, onda eletromagnética. Eletro é um campo elétrico, magnético é um campo magnético. Então, uma onda eletromagnética é uma junção de um campo elétrico com um campo magnético. Esse campo oscila, ó, você consegue até imaginar aí a onda oscilando, oscila o campo elétrico e oscila o campo magnético, você gera uma onda eletromagnética. Mas essas ondas eletromagnéticas elas recebem diferentes nomes. O que faz ter um nome diferente do outro? É a frequência e o comprimento de onda. Então, por exemplo, ali do lado esquerdo da tela, você tem as ondas de rádio. Por que a gente deu esse nome de onda de rádio? É um tipo de onda que tem um comprimento muito grande.
e uma frequência baixa. Se você for ali para o infravermelho, ali mais ao centro da tela, seguindo para o lado esquerdo, você vai ter um comprimento de onda menor, ou seja, uma frequência maior. Veja que bem no meio da tela você tem a luz visível, que é ali o que os nossos olhos conseguem ver. O nosso olho interpreta esse tipo de comprimento de onda, de frequência, como as cores. Então, ali se você for um pouco mais para a esquerda, você tem ultravioleta. E a gente chega ali bem no ponto onde a gente quer, que são os raios-x. Esses raios-x, eles não são só produzidos aqui na Terra quando você vai fazer um exame. Eles podem ser produzidos por outras fontes do universo, igual eu te falei, tipo buracos negros, lugares com temperaturas muito altas, muitos campos magnéticos, etc. Você consegue produzir os raios-x. Então o raio-x nada mais é do que um pedaço do espectro eletromagnético. É um pedaço específico com um comprimento de onda específico e com uma frequência específica. Se você mudar esse comprimento de onda ou mudar a frequência, você pode, por exemplo, transformar o raio-x em raio gama. Tudo depende da frequência e do comprimento de onda que você está tratando ali no espectro eletromagnético. Esse IXPE da NASA, ele vai detectar as fontes de raio-x, ou seja, a onda eletromagnética que vai chegar no detector tem que estar exatamente na frequência e exatamente no comprimento de onda dos raios-x. Só que a gente já estuda, nós cientistas, de que os buracos negros e as supernovas e etc., eles produzem ondas eletromagnéticas justamente nessa frequência de raio-x. Por isso, novamente, que esse detector, o IXPE, vai trabalhar nessa frequência e nesse comprimento de onda, beleza? Outra coisa que eu falei para você é que existe a luz polarizada. Quando a gente está falando de luz polarizada, a gente não está falando só da luz visível. Você pode polarizar também raio-x, ondas de rádio, etc. Aqui eu estou te mostrando um filtro polarizador da luz visível. O que é um filtro polarizador? É um filtro, exatamente pelo próprio nome já diz, ele vai filtrar a luz que está passando por ele. Nossa, Denis, mas eu não consigo imaginar isso. Veja que ao redor dessa imagem você tem uma luz um pouco mais clara. Bem no centro, onde está passando a luz pelo filtro, você vê uma imagem um pouco mais escura. Por quê? Porque a luz foi polarizada. É a mesma ideia do teu óculos de sol que você tem, que dizem que é uma lente polarizada. Quando você usa ele no sol, é justamente para impedir a passagem completa da luz através dele. Então a gente vai usar nesse XPE, nesse novo laboratório que vai ser lançado para o espaço, um filtro polarizador. Então o raio-x vai vir, você vai polarizar e você vai conseguir obter informações através disso, beleza? Então esse tipo de telescópio ele vai ajudar a gente nesse quesito. Por quê? Porque aqui ó, a ideia da polarização da luz é exatamente isso. Tá vendo essa fonte de luz? Tá vendo que a luz ela está sendo gerada em todos os lados? Tá vendo raios para todos os lados? É exatamente isso. A luz não é uma onda eletromagnética, então tem um campo magnético e um campo elétrico. Qual é a ideia da polarização da luz? É basicamente isso aqui, ó. Você coloca um filtro. Tá vendo que ali do lado esquerdo da tela, lá no topo, tem campo elétrico e magnético, um do lado, outro do outro, tá vendo? E quando ele passa lá pelo primeiro filtro, que está numa determinada posição, você faz com que a luz passe apenas um pedaço dela, ou seja, você polarizou a luz. Em vez de ter na horizontal e na vertical a luz vindo, igual estava antes, quando ela passa pelo filtro, ela fica numa posição só. Tá vendo? E se ela passar pelo segundo filtro ali, você pode mudar de volta a polarização dela. Ou seja, o filtro polarizador que eu te mostrei aqui, ele está fazendo com que a luz que está vindo, ou seja, uma onda eletromagnética, passe apenas numa determinada direção que ele quer. E é exatamente esses conceitos que o IXPE vai trabalhar, com raio-x e com polarização da luz. Entendeu mais ou menos a ideia? Esse tipo de telescópio que a gente está mandando, ele vai nos ajudar a responder algumas perguntas. Por exemplo, como que os buracos negros giram efetivamente? Outra pergunta, o buraco negro no centro da Via Láctea, ele estava se alimentando ativamente de material ao redor dele no passado? A gente não sabe ainda com certeza. Pergunta, como que os pulsares brilham tão intensamente nos raios-x? É uma coisa que a gente ainda não sabe. O que alimenta os jatos de partículas energéticas dos buracos negros nos centros das galáxias? A gente também não sabe ainda. Só que a gente sabe que esses materiais, esses objetos celestes, produzem ondas de raio-x e vem uma onda polarizada. A gente vai receber nesses detectores do IXPE e conseguir entender um pouco melhor como que esses objetos funcionam, a origem e etc, etc, etc. Veja como a física sendo aplicada aqui realmente, a polarização da luz
e as outras ideias aqui que a gente teve sobre raio-x e espectro eletromagnético. Muito interessante isso, né? Viu como a física tem aplicação no mundo real? Não esquece de curtir esse vídeo aí, por favor, para ajudar teu professor Denis. E não esquece que aqui na descrição do vídeo você tem o link do meu curso de matemática para quem detesta matemática e o meu curso de física para quem detesta física. Beleza? Então, valeu e tchau!